Fala Dev, essa é mais uma aula do curso HTML e CSS do básico ao avançado. E mesmo que você tenha zero conhecimento, sim, esse curso também é para você. Na aula de hoje, a gente vai criar dois novos recursos no nosso projeto. A primeira coisa que a gente vai implementar vai ser a nossa seção de contato, onde os recrutadores vão conseguir achar o nosso LinkedIn, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso número. E essa parte é muito importante para o nosso currículo virtual. E a segunda coisa que a gente vai implementar vai ser uma animação. E eu não sei se você sabia, mas sim, é possível fazer animações somente com HTML e CSS. E hoje a gente vai implementar uma animação bem legal no nosso site. E para você que está totalmente perdido e não tem a menor noção de que site é esse que eu estou falando, nesse curso a gente está implementando um projeto chamado Currículo Virtual, que é basicamente o nosso currículo, só que ao invés de formato PDF, que é o formato que geralmente a gente envia, ele vai ser em formato de site, então a gente está construindo um site para o nosso currículo e eu vou mostrar para você agora esse projeto que a gente está implementando, a versão final dele, e eu também vou mostrar a nossa versão atual, que é a versão que a gente já construiu até agora no curso, com todos os recursos que a gente já aprendeu. Essa é a versão final do nosso projeto, ou seja, a versão que a gente pretende implementar. Então tá aqui, tem um resumo, que é como se fosse meu currículo, tá aqui as áreas que eu trabalho, da tecnologia front-end, back-end, mobile. Nessa parte aqui tem as minhas experiências e a minha graduação. E como eu falei, se você não tiver experiência, você pode colocar aqui os projetos que você já desenvolveu. Inclusive, esse projeto do curso é um projeto que eu recomendo você colocar aqui. E graduação, caso você não tenha ensino superior, você pode colocar os seus cursos aqui. Inclusive, esse curso também é um curso que eu recomendo você colocar lá. E aqui embaixo tem outra seção falando das tecnologias que a gente domina. Então tem aqui PHP, eu domino 98%, HTML5, 98%, etc. E tem essa terceira seção, que é a seção de contato, que é onde tem as nossas redes sociais. E essa é a seção que a gente vai implementar na aula de hoje. E além disso, a gente vai fazer uma animação no nosso site. E agora que você já viu o projeto final, eu vou mostrar para você a versão que a gente já implementou até agora no nosso curso. E você vai ficar de cara, porque a gente já implementou muita coisa. Esse daqui é o projeto que a gente já implementou até agora. Então, como você pode ver, tem muita coisa semelhante. A gente já implementou essa primeira seção e ela está praticamente idêntica com o nosso projeto final. Então tá aqui, ficou bem legal. A gente já implementou essa segunda seção, que é a seção que tem os nossos resumos. Criamos aqui essa timeline, essa linha do tempo. Aqui a gente também criou os nossos gráficos, dizendo qual é a porcentagem que a gente domina dessa tecnologia. E tudo isso a gente fez só com HTML e CSS. E nesse site aqui, quando eu implementei, eu utilizei HTML, CSS e JavaScript. Então daí você já tira o quanto HTML e CSS são poderosos. E na aula de hoje a gente vai implementar essa seção aqui, que é essa parte de contato. A primeira coisa que a gente vai fazer, como sempre, é abrir o nosso Visual Studio Code. Então eu vou vir aqui, Visual Studio Code. Agora eu vou abrir a pasta do nosso projeto aqui, HTML, CSS curso. Esse é o arquivo que a gente vem trabalhando, que é o site com tabela.html. Eu já vou descer aqui e eu encontrei a nossa seção de contato. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma div e colocar nessa div aquela nossa class chamada card que a gente criou. Por quê? Essa class card, ela vai criar esse card aqui, que é esse elemento com fundo preto, e ele já criou aqui pra gente. Agora que a gente tem ele, eu vou recortar esses dois e vou colar aqui dentro. Agora eu vou voltar aqui no design para ver o que a gente tem. Aqui a gente tem basicamente três coisas. A primeira coisa é um ícone. A segunda coisa é o nosso endereço. E a terceira coisa é explicando qual rede social é essa. Então eu vou vir aqui. Vou criar uma div. Primeira div vai ser a do ícone. E eu vou colocar uma classe para ela, que vai ser contact item icon. E aqui do lado de fora eu vou colocar uma classe também, que vai ser contact item. Nessa primeira, a gente vai colocar o nosso ícone. Na segunda, a gente vai colocar o nosso texto em si. Então, class contact item value, que vai ser o valor. E aqui embaixo, div class contact item description. E como vocês podem perceber, sim, a gente geralmente utiliza div para tudo, porque aqui você poderia ter pensado, Jonathan, você poderia ter colocado um parágrafo. Aqui você poderia ter colocado um parágrafo. Mas geralmente não, a gente utiliza div, até porque a gente não sabe se no futuro a gente não vai precisar mudar aquilo, mas isso daí vai de cada um, não tem nenhuma regra para isso. E agora que a nossa estrutura já está completa, a gente pode pegar o ícone
E para não fazer a gente perder tempo, eu já copiei o nome do ícone, então você já pode copiar. Até porque eu já ensinei para você como é que você faz para encontrar um ícone lá no Fonte Awesome. Então tá aqui, o ícone é FA, tracinho, paper, tracinho, plane. Aqui eu vou colocar meu endereço de e-mail, desenvolvedor.jonathan@gmail.com. E aqui embaixo eu vou escrever e-mail, que é o tipo do meu contato. Ele colocou a nossa estrutura. O que a gente pode fazer agora é começar a criar um CSS para essa estrutura. Então vou vir aqui no nosso arquivo, copiei o nome da classe, vou vir aqui, vou colar o contact item. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar um text align center, para ele colocar os 3 elementos no centro. Então ele colocou aqui. Agora eu vou criar um estilo para esse ícone. Então aqui embaixo, ponto, contact item, icon, font size de 30 pixels. Vou aumentar um pouco esse tamanho, 40 pixels. Vou colocar uma borda nele para ver como é que vai ficar. Borda um PX solid white. Agora eu vou colocar um edit para ele. Vou colocar um edit de 80 pixels e um height de 80 pixels para formar uma bolinha. Então tá aqui, ele fez um quadrado, o tamanho ficou legal. Agora eu vou colocar um border radius nele, 50%, para ele virar uma bola. E a próxima coisa que a gente tem que fazer é pegar esse ícone e colocar no meio desse círculo. E para fazer isso a gente vai utilizar o Flexbox. Eu vou mostrar para você como é que tá a estrutura. A gente tem essa classe chamada Contact Item Icon. E dentro dela a gente tem o nosso elemento. Então quer dizer que essa classe ela é pai desse nosso ícone. E a única coisa que a gente precisa fazer é alinhar aquele ícone. A gente volta lá na nossa Contact Item Icon. E aqui eu vou colocar o Display Flex, que é para utilizar o Flexbox. Então, perfeito, nada mudou. Se a gente vier aqui e colocar um Align Item Center, vamos ver o que ele vai fazer. Ele colocou o nosso ícone no centro, porém ele colocou na vertical. E agora, se a gente vier aqui e colocar Justify Content Center, ele alinhou o item na horizontal. Legal, agora a próxima coisa que eu vou fazer vai ser copiar aquela nossa cor verde e mudar aqui na borda desse botão, na borda desse ícone. Ao invés de white vai ser 25CA7F. Agora a próxima coisa que a gente tem que fazer é colocar esse ícone alinhado com essa nossa div, porque ele está para a esquerda, só que não deveria estar lá. Deveria estar assim. Então a gente vai vir aqui, eu vou ver como é que está aquilo. Desci. Então a gente tem a nossa classe Py, Contact Item. Dentro dela a gente tem as outras 3 classes. Então se eu vim aqui colocar Flexbox, que foi uma classe que a gente tinha criado anteriormente, ele aplicou o Flexbox, porém ele aplicou o Flexbox colocando um do lado do outro, que é o comportamento padrão do Flexbox. E como é que a gente faz para mudar isso? Ao invés de ficar um do lado do outro, ele ficar um embaixo do outro, a gente vai vir na nossa Contact Item, que é a nossa classe Py, que é a mesma classe que a gente aplicou o Flexbox. E eu vou colocar aqui Flex Direction, column. E agora ele já colocou um item debaixo do outro, porém o nosso ícone ele ainda continua na esquerda, então ainda não está certo. E para a gente entender o que está acontecendo, eu vou colocar uma borda no Contact Item, PX Solid White. Então perfeito, ele está ocupando todo o espaço, e já é o primeiro erro, porque ele só deve ocupar 1/3 da tela, porque vai ter 3. Então eu vou vir aqui, vou colocar o widget 30%, para ele ocupar no máximo 30%. Então, perfeito. E agora a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser utilizar aquele atributo Align Items para centralizar aqui na horizontal. Align Items, Center. Só tem uma coisa aqui que eu não achei legal. É porque ele está dando um espaço muito grande de um elemento para o outro. Isso está acontecendo porque a nossa classe Flexbox ela tem um gap de 30 pixels. Só que esse gap está muito alto para ali. Então, o que a gente vai fazer? Vai ser ir lá na nossa classe Contact Item e alterar o gap, de ao invés de 30, a gente vai colocar 10 pixels, e agora o espaço ele ficou melhor. E a gente já pode tirar essa nossa borda e duplicar os nossos itens, agora que já está pronto. Então vou vir aqui, desci, vou copiar essa primeira div, vou colar ela aqui embaixo. Agora a gente substitui o ícone, e o ícone aqui é FAB, a classe, espaço, FA-Instagram.
Aqui eu vou colocar o meu arroba, que é carreira desenvolvedor. E aqui embaixo eu vou colocar o nome, que é o Instagram. E aqui, se a gente quiser, a gente podia fazer diferente. Então, eu posso vir bem aqui, entrar no meu Instagram, clicar no meu perfil, copiar o URL. Aqui do lado de fora eu vou colocar um link, href. Vou colar o link que a gente acabou de copiar. Vou fechar a tag aqui. E aqui, vou fechar também. A única coisa que está faltando é que falta uma aspa dupla aqui. Coloquei aqui. Coloquei aqui. E agora, se a gente voltar no nosso site, ele vai ter um link para clicar. Então, se ele clicar, ele vai para o nosso Instagram. E para melhorar, a gente pode vir aqui. Eu vou colocar um target blank. Por quê? Porque com target blank, quando ele clicar nesse link, ao invés de sair do nosso site, o que ele vai fazer vai ser abrir uma aba nova. Então, é melhor que a pessoa não saia do nosso site. Uma coisa legal é que a gente também consegue criar um link aqui para o e-mail. Eu vou mostrar para você como é que faz isso. Aqui no nosso e-mail, eu vou criar um link. Vou fechar ele aqui do outro lado. No href, ao invés de colocar um URL, você deve escrever mail to, que é mail para. E aqui a gente vai colocar o e-mail, que é desenvolvedor.jonathan@gmail.com. E uma vez que o usuário clicar no nosso link, ele já vai abrir para a gente o nosso provedor para enviar um e-mail. Então, se tiver um provedor configurado, ele vai abrir para a gente. Então, é bem legal também essa opção. Agora que a gente já terminou do Instagram, eu vou copiar de novo. Vou excluir esses daqui de baixo. O link eu vou substituir. E esse daqui vai ser FAS, espaço, FA-fone. Dessa vez não vai ter link. A gente não vai colocar. E aqui eu vou colocar meu número de telefone, mais 353-89-979-4145. Caso a pessoa queira entrar em contato. E aqui eu estou vendo que sobrou um aspas dupla, então vou excluir. Agora está certinho. Vamos ver como é que ficou o nosso site. Então, se a gente vir aqui, ficou legal, porém, tá um embaixo do outro e a gente queria que ficasse um do lado do outro. Isso está acontecendo porque a gente tem que aplicar o Flexbox para classe Py. Então, se a gente vir aqui, tá aqui os nossos Contact Item Icon e cada uma delas tem um Flexbox, porque a gente teve que trabalhar dentro dela com Flexbox, porém, fora dela também vai precisar. A gente tem a nossa classe chamada Card. A única coisa que eu vou fazer é vir aqui e colocar a nossa classe chamada Flexbox. E uma vez que a gente colocou ela, aí agora voltou a funcionar. Uma coisa que a gente pode fazer é remover a cor desses links, porque ficou bem feio. Então vou vir aqui. Os nossos links eles estão dentro dessa classe Contact Item Value. Então vou descer, vou criar ela aqui em cima. Contact Item Value, Color. Vou colocar como white. Porém, aqui eu tenho que especificar que é o link, que eu quero mudar a cor, porque link é assim, é mais difícil. Eu acho que ficou legal esse underline. Na verdade, não, ficou feio. Text Decoration, None. E o que a gente vai fazer é colocar Contact Item Icon, não, Contact Item Value, add novo, Hover, que é se passar o mouse por cima. Se a pessoa passar o mouse por cima do link, e a gente vai colocar um Text Decoration nele como underline. Então ficou assim. Se passar o mouse por cima, ele mostra que é um link. Se não passar, não mostra. Eu acho que ficou bem mais legal também. Só uma coisa que eu acho que não ficou legal é que o espaço entre os itens está muito pequeno. Então vou vir aqui no nosso Contact Item, onde tem um gap. Eu vou colocar um gap de 20 pixels, para ele aumentar um pouco esse espaço. E agora que a gente já terminou essa nossa sessão de contato, então ficou praticamente idêntica com a sessão do projeto final. Agora o que a gente vai desenvolver vai ser a nossa animação. Então sim, é possível criar animações somente com HTML e CSS, mas antes da gente começar eu quero te confessar uma coisa. Eu sou muito ruim com animação, de verdade, eu não tenho a mínima ideia do que fazer, nunca estudei, então tenho zero conhecimento. E você pode estar se perguntando, mas Jonathan, como assim você tem zero conhecimento, você vai fazer uma animação e além disso ainda vai ensinar pra gente? Essa é a beleza de ser um desenvolvedor. Porque não necessariamente a gente precisa entender todo o código que a gente copia. Então é isso mesmo, é até engraçado. Mas eu te explico por que a gente deve fazer isso e porque essa é a melhor forma de ser um desenvolvedor. Pensa comigo, eu já trabalho como desenvolvedor há 10 anos e ao longo da minha vida eu devo ter mexido com esse tipo de animação uma vez. Então nesse tipo de exemplo que você precisa fazer algo que você não domina, porém algo que você praticamente nunca vai fazer, não vale a pena você estudar.
Porque eu perderia horas e horas estudando animação, sendo que eu usei uma vez na vida. Então sim, quando você tiver esse tipo de cenário, não precisa estudar, vai lá, copia, faz as alterações, por mais que a gente não entenda, a gente consegue entender o básico o suficiente para alterar. Altera o que precisa e usa no seu código e seja feliz. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou te apresentar um site chamado codepen.io. Tá aqui o nome dele. E ele é um site muito, muito interessante. E foi nele que eu encontrei a nossa animação. E basicamente o que tem nele é um monte de arquivo HTML, CSS e JavaScript que pessoas desenvolvem. Então se a gente vier aqui, ó, eu vou clicar aqui para ver o que ele faz. O cara falou que ele criou um ícone de temperatura somente com CSS. Então olha o ícone que ele criou, ficou muito legal. E quando eu clico aqui, ele mostra pra gente o HTML que ele usou. Eu posso vir aqui, excluir se eu quiser, alterar. E ele também mostra para mim as cores que foram usadas. Então se eu viesse aqui e colocasse black, ele mudou a cor do ícone. E para encontrar essa animação, a única coisa que eu fiz aqui foi colocar animation, CSS. Ele traz uma lista para a gente com várias animações. A única coisa que a gente precisa fazer é escolher uma. E eu escolhi uma dessas animações e a gente vai implementar na nossa aula de hoje. E não vai ser essa daqui do aviãozinho do Telegram, mas ficou muito legal. Porque olha só, não tem JavaScript, então ele fez isso somente com HTML e com CSS. Eu não teria a mínima noção de como fazer isso, então é melhor nem me perguntar. A animação que eu trouxe para a gente fazer vai ser essa daqui, e a ideia que eu tive é implementar ela na nossa logo. Aqui a gente tem o nosso site, e a gente tem esse CV. Eu pensei em fazer ele, porém, utilizando essa animação. Então se eu vier aqui, nessa parte do HTML, e eu colocar CV, vou ver o que vai acontecer. Ele já atualizou, porém em cima ele está escrevendo CV, embaixo ele está escrevendo essa outra palavra aqui, e aqui eu vou fazer de novo CV, eu vou apagar esses 3 pontinhos. E para a gente aplicar essa animação no nosso site, a única coisa que a gente precisa fazer é copiar esse HTML e copiar esse CSS, só que eu não vou copiar todo o CSS, vou ver o que ele está fazendo. Aqui ele está colocando o tamanho, aqui ele criou a animação, então já sei o que a gente precisa copiar. Só isso daqui. E fica tranquilo, porque o link desse site está na descrição do vídeo. Então você não vai ficar perdido. Então copiei aqui. Vou voltar no nosso projeto. E aqui no head do nosso projeto, eu vou copiar aquele CSS. Eu vou fazer só algumas alterações. Aqui eu vou indentar. Primeira coisa que está acontecendo é que ele está mudando todos os H2 da nossa página. Porém isso não é legal, porque a gente tem H2 e a gente não quer que ele sofra, somente aquele que a gente escolher. Então vou colocar aqui, ponto, fill, animation, e aqui na frente eu vou colocar o H2. Então estou falando para ele que qualquer H2 que tiver a classe chamada fill animation, porque fill animation foi o nome que eu escolhi, porque aquela animação ela vai preenchendo o texto. Aí a gente vai aplicar isso daqui, e aqui embaixo a mesma coisa, ponto, fill, animation. E agora, o que a gente precisa fazer, vim aqui no nosso CV, eu vou substituir esse parágrafo aqui por uma div, não sei porque aqui ainda está parágrafo, div, e aqui eu vou colocar um H2, e eu vou colocar a classe que a gente criou, que é a fill animation. Perfeito, tá aqui a nossa animação, porém tem algo de errado. E quando a gente volta aqui, na animação que a gente copiou, ele está preenchendo, e não é o que está acontecendo na nossa. Então vou voltar aqui. E eu já achei o erro, é porque o H2 ele precisa de um atributo chamado dataText com texto que ele vai duplicar. Então eu vou voltar aqui na nossa logo, escrever o atributo dataText, e aqui eu vou repetir a palavra que é CV. E esse atributo data do HTML, ele é novo para vocês, porque a gente não tinha visto aqui. Porém, com esse atributo data, você consegue criar qualquer atributo customizado que você queira. Então poderia vir aqui e colocar aqui data username. E aqui colocar um valor tipo Jonathan. Poderia vir e colocar data age, data cidade, data qualquer coisa. E a gente consegue recuperar esses atributos tanto no CSS quanto no JavaScript, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente tem um atributo chamado dataText. E quando a gente vem aqui no nosso CSS, ele está recuperando esse atributo dataText aqui. Por isso que ele está conseguindo dobrar o texto. Então se a gente vier aqui no nosso site, olha só o que ele fez. Agora a nossa animação está completa, porém está dando um erro porque o texto está muito grande. Então vou vir aqui no nosso CSS
Vou excluir esse font size. Perfeito. Agora ele diminuiu. Porém, ainda tem alguma coisa que está errada. Então, a gente vai descobrir. Eu vou vir aqui na nossa classe da logo. Eu vou ver se ela tem algum tamanho, se tem alguma coisa que está acontecendo. Eu vou excluir esse font size e esse font weight por enquanto, para ver se vai resolver. Não resolveu. E eu percebi que o que a gente tem que fazer é centralizar esses dois itens, porque um está se mexendo e o outro não está. E para a gente resolver esse problema de centralização, o que a gente pode fazer é usar o display flex também. Então, eu vou vir aqui, a gente tem a nossa classe logo, e dentro dela a gente tem a nossa animação. Vou copiar essa classe logo, vou procurar ela aqui no CSS, tá aqui menu, logo, e aqui eu vou colocar display, flex, align item center, justify content, center, para ele centralizar tudo que tiver lá dentro. Então, perfeito, ele centralizou. Porém, a nossa animação tá ficando um pouco estranha. E a gente não está conseguindo enxergar direito, então eu vou voltar lá no nosso H2, que tem a nossa animação. Achei ele aqui, e eu vou colocar um font size de 60 pixels, para ver como é que vai ficar. Beleza, o tamanho ficou legal. Outra coisa que a gente pode fazer é dar um margin button, um paging button aqui, para afastar o menu desse nosso CV, e também excluir essa borda, que eu acho que já está exagerado. Então, vou lá no nosso menu, ponto logo, vou dar um margin button e ver se vai resolver. Margin button de 50 pixels. Perfeito, resolveu. E aqui, esse border button, a gente pode remover ele. Eu também vou remover essas duas propriedades aqui que a gente tinha comentado antes. Eu acho que aquele border estava até legal, vou voltar ele. Então, perfeito. Isso que eu vou deixar ele com 2 pixels, para não ficar muito verde também. E eu também vou diminuir um pouco a espessura dessa linha cinza, porque ela está muito grossa. Eu vou copiar esse verde, vou procurar o nosso H2, que tem a nossa animação. E aqui, nesse WebKit Text Stroke, eu sei que ele está fazendo aquilo. Eu vou colocar 1 pixel e ver o resultado. Já ficou bem melhor. Aqui eu vou substituir para white, para ver como é que vai ficar. E eu acho que ficou bem legal esse efeito. Porque essa linha é branca e ela tá tipo apagando e colocando de verde. E tem outra coisa que eu quero fazer, que é parar essa animação uma vez que ela estiver pronta, para ela não ficar se mexendo muito e chamar muita atenção do usuário. E eu estudei um pouco sobre a animação e eu sei que para mudar aquilo, basta a gente vir nessa linha que está escrita Animation, o nome da animação, que faz essa animação aqui, que a gente tinha criado, linear, que é como ela vai ser executada na tela, e esse infinite significa que ela vai executar um número infinito de vezes. Então a gente pode vir aqui e mudar esse valor de infinity para forwards. Então uma vez que ela estiver completa, ela não vai executar de novo. E como vocês podem ver, ela parou de executar, porém ela não ficou 100% preenchida, que era o que a gente queria. Isso está acontecendo por quê? Dentro da nossa animação a gente tem 3 tempos. Quando ela é 0, 10 ou 100% da animação, quando a animação terminou, o widget dela é 0. E quando ela é 70 ou 90%, o widget dela é 100. Então, o que a gente vai fazer aqui é excluir esse 100% daqui e colocar 100% aqui, porque a gente quer que uma vez que ela tenha executado 100% da animação, que ela fique com o widget. A próxima coisa que eu acho que a gente pode fazer é excluir essa linha, porque eu acho que não está ficando legal ela ficar aqui no final. Então, que eu vim aqui, só excluir ela, e eu estou deixando o nosso texto ser preenchido. Legal, agora eu acho que a nossa animação está completa. E ficou bem legal o efeito que ela tem no nosso site. E por mais que tenha sido algo simples e que a gente nem exatamente domina o que a gente fez, isso já é legal. E querendo ou não, isso mostra que você é um programador de verdade. Porque um desenvolvedor, ele não é nada mais, nada menos do que uma pessoa que consegue encontrar um problema e consegue achar a solução para esse problema. O problema que eu tinha é que eu precisava fazer uma animação. Eu queria fazer uma animação, mas eu não tenho a mínima noção. Então esse foi o problema. E a solução é simples, eu fui em um site que tem animações somente com HTML, CSS, copiei, vi as coisas que precisava a gente mudar e coloquei no nosso site. E tá aqui o resultado, e ficou muito legal. E revisando o que a gente fez na aula de hoje, a gente criou essa nossa seção de contato e a gente também criou essa animação que tem aqui no topo do nosso site. E se você quiser que ela fique indo e vindo, basta você vir aqui no CSS e onde tem forwards, ao invés de forward, você escreve infinity,
ela vai ficar repetindo infinitamente, e se não quiser, basta escrever forwards que ela para de repetir. Então aqui no Infinity ela fica sempre preenchendo, mas eu acho que isso acaba chamando muita atenção do usuário. A gente quer que a atenção dele esteja presa no nosso currículo, não na nossa animação. Então eu recomendo que você deixe somente uma vez, que é com esses forwards. E chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha curtido. Espero que você tenha achado legal essa forma como eu achei essa animação. E mesmo sem basicamente ter conhecimento nenhum sobre animação, a gente conseguiu pegar ela num site e colocar dentro do nosso projeto. E ela está funcionando perfeito com todas as configurações que a gente queria. Então essa é a parte boa de ser programador. Você não precisa entender tudo. Se você conseguir copiar, colar e mudar, já é o suficiente. Qualquer dúvida que você tenha tido nessa aula, me manda. E antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar você por ter chegado até aqui, porque a gente já desenvolveu coisa pra caramba, a gente já aprendeu coisa pra caramba. Então sim, você tem que estar muito orgulhoso de ter chegado até aqui, porque eu estou muito orgulhoso de você. Espero que tenham curtido a aula, se cuidem, fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima e falou!